dia, 5h17, 7 de outubro, terça-feira. E hoje o tema da live é coragem para se posicionar. E acredito que bastante pessoas podem ficar pensando, puxa, né, como que eu posso me posicionar melhor no Instagram, nas minhas redes sociais, como que eu posso falar melhor do meu trabalho, né? Mas esse coragem para se posicionar está além de você se posicionar nas redes sociais, de você criar ali um engajamento, é além disso. Está em você se posicionar com o que você acredita, se posicionar com a mensagem que você carrega, se posicionar defendendo, né, tudo que você acredita, tendo coragem de falar, de questionar, tendo coragem de passar os seus princípios e valores, né? Porque se Deus ele fez algo arder no nosso coração, esse algo ele tem que ser repassado, ele tem que ser anunciado de uma forma ou de outra, tá? Então, para começarmos, vou ler a parábola da candeia, que está em Lucas, capítulo 18, versículos 16 até o 18. Diz assim: E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas coloca ela no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Aqui no versículo 16, fala que a candeia era um acessório antigamente que colocava-se óleo para queimar ali, iluminar os ambientes. Como não tinha lâmpada, né? Eles utilizavam isso para iluminar os ambientes no período da noite. Então Jesus ele falou: você está com a candeia. Qual que é a função da candeia? Iluminar o ambiente. Você vai esconder ela, vai pôr ela em cima da mesa e vai colocar um vaso cobrindo ela? Não, porque ela vai perder a sua função. Você vai colocar ela debaixo da cama? Não, porque ela vai perder a função dela, que é iluminar o ambiente. Então, tem outros versículos também que fala que nós somos sal da terra, somos luz do mundo, né? Nós viemos para iluminar. O sal veio para dar sentido, para dar sabor, e a luz veio para resplandecer, para mostrar a verdade. Se a gente não se posiciona, né, se a gente fica vivendo a nossa vida de maneira normal e não se posicionar com o que a gente acredita, seja princípios e valores, seja na nossa fé, seja como um povo, a gente não está vivendo inteiramente aquilo que Deus nos chamou. E é preciso ter coragem. Aí eu pergunto, será que a coragem, que falta essa coragem em nós? Só que eu penso assim, se falta coragem, então o que é a falta de coragem? É o medo? É a vergonha? Qual que é o contrário da coragem? Vou até colocar aqui. O que é o contrário? A coragem. Acovardamento, covardia, desânimo, medo, pavor. Tudo isso são palavras que são contra a coragem. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se o contrário de coragem é acovardamento, covardia, desânimo, medo, pavor, será que nós estamos amando a Deus de verdade?
quando a gente não se posiciona como pessoas nos ambientes que nós estamos, nas nossas redes sociais, se a gente não tem essa coragem, será que realmente o amor de Deus está queimando no nosso coração? Eu sempre gosto de fazer perguntas, porque a pergunta ela faz a gente refletir. A pergunta às vezes faz até a gente alterar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Será que realmente nós somos o que pregamos, somos o que acreditamos? Ou nos acovardamos diante das situações? Ou nos acovardamos diante de uma pessoa que se posiciona diferente? Será que a gente se limita tanto e esquece de colocar o nosso Deus à frente? Que a gente não consegue se posicionar como cristãos, defendendo a nossa fé, falando de Deus nas nossas redes sociais, utilizando nossa profissão como um gancho a mais para propagar o evangelho. Porque todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Todas as coisas desse mundo vão chegar a um fim, mas o que Deus tem para nós é eterno. Muitas pessoas estão perecendo porque não tem uma segurança em Deus, não sabem. Muitas pessoas do nosso lado, sem saber que tem uma mensagem que pode transformar a vida dela. E quem carrega essa mensagem? Eu, você. E como que a gente pode transmitir? Como que a gente pode se posicionar? Quando a gente se coloca diante de Deus com o coração sincero, deixando Ele moldar a nossa vida, deixando Ele transformar o nosso interior e sermos verdadeiros diante dEle, a gente vai se posicionar onde estivermos. Aqui nas redes sociais, uma pessoa que seja alcançada. Ah, Thalita, mas meus números de visualizações não subiram. Ah, Thalita, eu tô me esforçando. Mas é a constância. Ah, Thalita, surgiu uma turminha aí que me criticou. É absolutamente normal. Vai ter as pessoas que vão te ouvir porque vão se familiarizar com você, com o seu conteúdo, com a mensagem que só você carrega, o seu jeito, a sua maneira de ser é única. E vai ter pessoas que não vai gostar, que não vai fazer parte do habitual delas, ou a mensagem vai confrontar o que elas estão falando. E é absolutamente normal. Tudo tem os prós e os contras, os prós e os contras. Vai ter pessoas mesmo a favor, assim como vai ter pessoas que vão te criticar. E pessoas que não têm a coragem que você tem, vai te criticar. Pessoas que não têm a coragem de se posicionar, de fazer coisas diferentes, de inovar, de investir, de empreender, vai te criticar. Vai te criticar porque falta coragem nelas. Então, a falta de coragem limita elas até certo ponto. Porque na mentalidade delas, só certas pessoas podem se posicionar. Só certas pessoas podem fazer as coisas. Agora, é como se fosse assim, só as pessoas famosas podem fazer as coisas. Se você não é famoso, você não precisa fazer. Só que todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um start. Faça com as ferramentas que você tem na mão. Depois vai aprimorando. Se posicione. Ah, Thalita, como que eu me posiciono nas minhas redes sociais? Começa compartilhando, né? Um conhecimento, algo novo que você adquiriu. Mas o meu nicho, Thalita, é totalmente diferente do que eu tô compartilhando. Ai, que bom, você vai alcançar outras pessoas. Você vai... Tem problema, Thalita, eu misturar as informações aqui no meu nicho? Ah, muito obrigada. Como que você se chama? Tem problema eu compartilhar outras informações, alguns insights aqui pessoais e não ter muito a ver com o meu nicho? Tem um estudo que fala que grandes CEOs que começaram a se posicionar, postar alguma coisa da sua vida. Tenha um ótimo dia, Rê. Muito obrigada pela mensagem, viu? Deus abençoe você de estar aqui
cedinho, né, ouvindo esse compartilhamento. E tem um estudo que fala que grandes CEOs, quando começaram a se posicionar, até mesmo compartilhando um pouco de uma mensagem que carrega, de uma reflexão, das suas vidas pessoais, os resultados começaram a aumentar. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Hoje nós temos a inteligência artificial e ajuda muito, mas tem um grande ponto. A inteligência artificial, ela não tem sentimento. Então, pessoas precisam de pessoas para se conectar. Ninguém é uma ilha. Isso não é uma essência do ser humano. Isso não vai mudar. No entanto, hoje os consultórios psicológicos estão lotados de pessoas procurando alguém para ouvir, para ouvi-las, alguém para entendê-las, alguém para passar um direcionamento. Então, pessoas sempre vão se conectar com pessoas. Faz muita diferença você criar algo, fazer algo que conecta com as pessoas, né? As pessoas vão começar a vir até você, mas é de um dia para o outro? Não, é de uma constância. É de você carregar dentro de você algo e uma fé inabalável. É você realmente crer que o começo é assim mesmo, que eu preciso sempre estar melhorando, mas o resultado vai vir. E focar na semente. O que eu aprendi que falou muito ao meu coração é você focar na semente. Quando você foca na semente, você vai sempre plantando. E não vai se importar se vier alguém roubar a sua semente, acontecer algum imprevisto. Por quê? Porque você sabe que você está plantando. Então, quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Se você sabe o que você está plantando, uma hora a colheita vai vir. Uma hora. Por isso que a gente sempre, todos os dias, nós temos que focar em plantar. Quando eu passo informações, eu estou plantando na mente das pessoas, no cérebro das pessoas. Quando eu tenho uma atitude, estou plantando. Quando eu falo com pessoas, gero novas conexões, estou plantando. E você vai criando esse ritmo. Imagine você fazendo isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre plantando. Focar nisso. Vai chegar uma hora que a colheita vai vir. E Deus, ele não desampara. Eu fico lembrando sempre dos primeiros cristãos. Eles não tinham tudo que a gente tem hoje. Eles não tinham redes sociais, eles eram limitados até mesmo na interação entre si, porque tinha muita perseguição, mas eles davam a vida deles pelo evangelho. E arde no meu coração isso, tipo, eu me questiono, será que eu tenho essa coragem de me doar, de fazer por amor a Deus, de me entregar mesmo, ao ponto de doar a minha vida? O amor de Deus, ele é tão grande por nós, que é uma vida inteira da nossa parte para entregar para Ele, em prol de agradecimento a Ele, em prol de demonstração de amor a Ele. Se nós fizéssemos qualquer coisa desse mundo, não seria o suficiente para expressarmos o nosso amor a Ele. Podemos cantar as mais belas canções, podemos falar com o maior número de pessoas. Ainda assim, o amor de Deus é como um oceano que nos cobre e não tem nada que nós podemos fazer que supere esse amor de Deus por nós, que nos constrange e que nós, em tão pouco, demonstramos para Ele. Bom dia, paz, uma excelente terça-feira. É muito... Nós nos posicionarmos diante de Deus é uma questão de coragem, é uma questão de demonstrar o nosso amor a Ele. Se nós pensarmos assim, como que eu posso demonstrar o meu amor para o meu Deus, que me chamou, que me enche de vida, que me enche de alegria, que me enche de uma paz que excede todo entendimento, mesmo quando tudo está dando errado. Ele me enche de paz, Ele me dá a certeza de que Ele cuida de mim. Como
que eu demonstro esse amor para mim? Se eu começo para ele, como que eu posso demonstrar esse amor para Deus? Como que eu posso expressar esse amor para Deus? Eu não vou ser uma pessoa vazia quando eu começo a fazer esses questionamentos, porque aonde eu for, eu tenho a certeza de que vai ter uma vida ali que vai ser impactada de alguma forma por uma palavra que eu carrego, por uma atitude minha, por uma decisão minha, por um posicionamento meu. Deus, ele sempre une propósitos e sempre uma atitude nossa tem o poder de transformar uma vida. Uma palavra nossa tem o poder de transformar uma vida. E isso é incrível. E não é algo que vem de nós. É algo para honra e glória do nome do Senhor. Independente da sua área, independente de onde Deus te colocar, independente da sua cidade, do seu estado, do seu país, independente de qualquer coisa, onde Deus te colocar vai ser por um propósito que vai glorificar o nome dele. E que a gente tenha temor de não ter um coração voltado para glorificá-lo. Que a gente tenha temor de não ter um coração que expressa o nosso amor por ele. Que a gente tenha temor em não nos posicionar na nossa geração. Em deixar essa geração passar, em deixar céus e terras passarem, em deixar vidas perecerem, sem saber que são amadas, que Jesus morreu na cruz por eles. Parece uma mensagem até simples, né? Mas o evangelho ele é simples. Tinha até antigamente, não sei se tá, evangelho puro e simples. É simples. É levar para quem está perdido, para quem não sabe mais quem é, quem perdeu a sua real identidade, para quem está desolado, para quem está perdido em si mesmo, nos seus pensamentos, nas drogas, em outros vícios, em vícios emocionais que são negativos, em fatores que são tóxicos, que estão sufocados. E quem é a mensagem? Quem se posiciona. Então, se a mensagem é quem se posiciona, quem é a mensagem? A mensagem é eu, a mensagem é você. A mensagem é nas minhas atitudes. A mensagem está mesmo quando eu não abro a minha boca, mas que as minhas atitudes expressem quem Deus é. Que as minhas atitudes expressem Deus para as pessoas. Que todo o meu ser esteja em coerência com isso, para expressar, para levar Jesus para as pessoas. Que a minha vida exale isso, porque um dia Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, eu não quero estar de mãos vazias. Eu não quero responder para ele: Senhor, em troca do seu amor, eu não fiz nada. O Senhor me amou, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, mas eu não me posicionei. Eu não fiz nada, eu tive vergonha, eu tive medo. Eu não me posicionei, eu não acreditei no Senhor. É essa a realidade. Quando eu não me posiciono em Deus, eu estou falando: Senhor, eu não confio no seu amor. Eu não tenho coragem de confiar no seu amor. Quando eu não me posiciono em Deus, eu estou falando: eu não confio no Senhor inteiramente. Por isso, e como que a gente se posiciona em Deus? Se alimentando diariamente dele. Como que eu me alimento em Deus? Orando, falando com ele. E não adianta querer fazer oração bonita, não adianta querer enfeitar, não adianta querer falar palavras bonitas, porque Deus ele ouve o coração. Se você não tivesse palavras para falar, mas apresentasse o seu coração diante de Deus, é o seu coração que ele vai ouvir. Ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia, você vai ter ali as informações, você vai ter a história, porque foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, contando histórias de pessoas assim como eu, assim como você, cheios de falhas, mas que tiveram um posicionamento na vida. Atos dos Apóstolos não terminou, tá? Nós estamos dando continuidade ao livro dos Atos dos Apóstolos. Ele não chegou ao fim.
Agora é a minha e a sua vez de dar continuidade ao que está ali. Da igreja, de como começou, de qual foram a vida deles ali. Agora é a minha e a sua vida que está sendo escrita. Louvor. Coloque um louvor, Deus habita no meio dos louvores. Adore ao Senhor. Reconheça Deus através da natureza. Olha para o céu. Olha para as árvores. Olha para os animais. Olha para as aves do céu. Olha para as plantas. Fala, Senhor, tu fez tudo isso. Caprichou, hein? Sabe? Glorifica Ele pela sua criação. Glorifica a Deus por você, pela sua saúde. Glorifica a Deus pelas oportunidades que você tem. Comece a agradecer. Para de ser uma pessoa tóxica. Bom dia, Felipe. Deus abençoe. Comece a agradecer a Deus por tudo. Por tudo. Meu pai, ele me ensinou a acordar cedo, já agradecendo. Eu tinha em torno de 7, 8 anos. Ele falou assim: acorda cedo e já agradece. Agradece pelo ar que você respira, agradece pelo céu que você está vendo, agradece pela sua família, agradece por tudo. E ele falava assim: quando você estiver lavando a louça, comece a agradecer a Deus. Comece a louvar a Deus pela sua família. Glória a Deus por esse ensinamento, porque eu cresci com esse sentimento. De manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Deus, obrigada. Eu coloco o pé no chão quando eu levanto e já falo: obrigada. Agradeça. Louve a Deus o tempo todo. Não olhe para a direita e não olhe para a esquerda. Tudo tem um propósito. Tudo coopera para o seu bem. Permaneça. Insista. Persista. Glorifique a Deus o tempo inteiro. E faça perguntas para você. Como que eu posso cumprir o meu propósito? Comece a fazer perguntas para si mesmo. Coloque essas perguntas diante de Deus e faça para você mesmo. Porque seu cérebro durante o dia vai começar a procurar as respostas. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 20 dias, 1 mês. Quando você for ver, você já está... Deus está conectando você com outras pessoas, as portas estão abrindo, estão surgindo oportunidades, mas comece a questionar. É até da PNL também, uma das formas de você gerar novas conexões, gerar novas oportunidades. Quando você se sentir para baixo, quando você sentir que não tem capacidade, começa a questionar o porquê que esse pensamento está vindo para você. Mas por que eu não tenho capacidade? Se tal pessoa conseguiu, por que eu não posso conseguir? Sempre questione. Vou ler aqui, ó. Saí do Brasil em 2016 porque não acreditava mais no Brasil e seu governo. Mas tenho orgulho de saber que ainda há pessoas como você que acreditam que seu movimento gere uma renovação na mente das pessoas. Amém. Muito obrigada, Felipe. E assim, eu estou fazendo esses 21 dias pelo Brasil, de oração pelo Brasil, porque foi algo de Deus. A Coreia do Sul, ela foi transformada pela oração e o posicionamento dos cristãos. Ela veio de uma situação de pós-guerra. O Japão ficou por alguns anos ali. A Coreia do Sul ficou destruída. As favelas, elas eram piores do que as favelas que tem aqui no Brasil. Piores. Aqui no Brasil, deixa eu colocar aqui. Lá, todo o território era de favela. Aqui, o percentual de favelas era bem baixo. Ó, em torno de 8%. A média está de 8% da população brasileira moram em favelas. Nessa época, a Coreia do Sul era em torno de 80% da população morando em favelas. E eles começaram a orar às 5 horas da manhã. E até hoje eles têm esse hábito. Eles começaram a se arrepender pelos pecados. Eles começaram a pedir perdão. Eles começaram a interceder pelo seu país. E hoje é um dos países mais bem estruturados do mundo. Vendo isso e Deus falando no meu coração, veio esse desejo de estar aqui compartilhando
essas mensagens aqui por 21 dias seguidos. E eu creio que se uma pessoa, né, for tocada, for impactada, né, essa pessoa com certeza vai impactar outras pessoas e vai, né, isso vai se propagando. Tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque só tem uma solução quando o coração está voltado para Deus. Não tem outro caminho. O ser humano, ele é tão falho que o coração dele só consegue produzir coisas boas e se manter quando ele tem um coração voltado para Deus. Porque quando ele tem um coração voltado para Deus, ele tem temor, ele procura ter o temor, ele procura ter a sabedoria, ele procura ter uma vida com Deus e também ele procura basear a sua vida e a sua família em princípios e valores, tá? Então vamos orar para que no nosso país já tem bastante gente posicionada, mas que mais pessoas sejam alcançadas, que mais pessoas tenham coragem, que mais pessoas não neguem a sua fé por medo, por vergonha, por timidez, por qualquer coisa que seja, porque tudo isso é desculpa. E não tem desculpa para Deus, porque Ele nos entregou tudo. E por que nós não vamos entregar todo o nosso ser para Ele? Senhor, meu Deus, Pai Santo, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por essa terça-feira, dia 7 de outubro. Eu te louvo, Senhor, pela vida, eu te louvo pelas oportunidades, eu te louvo pelas pessoas, eu te louvo, Senhor, pelo nosso país, eu te louvo, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem e todas as coisas têm um único fim, te glorificar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, para que em todo o território brasileiro, Senhor, o Senhor levante tochas que são incendiadas por Ti, incendiadas por Teu Santo Espírito, pessoas que não têm medo, pessoas que amam a Sua palavra, que amam o Senhor acima de todas as coisas e que buscam ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, faz, Senhor, a mensagem do Evangelho arder nos corações. Levanta pessoas corajosas, Senhor. Senhor, como Gideão, tinha 32 mil homens ali para lutar com ele. E o Senhor falou que aqueles que têm medo, que saiam agora daqui. Que fiquem só os corajosos. 22 mil dos 32 mil saíram porque tinham medo. Senhor, depois ficou 10 mil. E dos 10 mil, só restou 300 do lado de Gideão para derrotar, Senhor, o povo inimigo. Deus, que da mesma forma, Pai Santo, os que têm medo não fiquem, porque o medo já demonstra que não tem amor verdadeiro, que falta alguma coisa, mas que o Senhor levante um exército de corajosos, Senhor, nem que seja 300, mas que se posicionem para glorificarem o Seu nome, para impactarem vidas, para serem, Senhor, tochas aqui na nossa nação. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fluir, Pai Santo, na nossa nação, transformar vidas e fazer com que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Saiba que você é escolhido por Deus para incendiar essa nação. E que uma palavra sua, uma atitude de coragem diante de Deus é para expressar o seu amor por Ele. Porque Ele te amou de tão grande forma, expressando isso e derramando para você, sobre a sua vida, um oceano de amor, um oceano de possibilidades. E você precisa se posicionar para enviar essa mensagem, tá bom? Tenha um ótimo dia.